Fala, torcedor tricolor, terminou agora há pouco lá no Beira-Rio, vitória importante, vitória gigante do São Paulo fora de casa, mais 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Bobadilha e Arboleda marcaram os gols que deu a vitória para o São Paulo. Tricolor que com essa vitória vai para 25 pontos, é o 8º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, chega aí a 5 vitórias consecutivas com o Crespo, 4 vitórias no Brasileirão e 1 vitória na Copa do Brasil, hoje conquistando esse resultado gigante fora de casa, vencendo o Internacional lá no Beira-Rio. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, o que o pessoal falou dessa vitória, linha de passe da ESPN Brasil. Já deixar os créditos aqui na descrição, ESPN. Você, torcedor tricolor que está chegando por aqui, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like também, vai estar ajudando demais o trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Para o nosso linha de passe, vitória do São Paulo, 2-1 para cima do Internacional, fora de casa, Vitor Birner. E olha só, hein? Claro, além do Vitor Birner, hoje tem Pedro Ivo Almeida, tem o Jean Oddi, tem o Calçade, daqui a pouco você vai ver todo mundo aqui à mesa. Mas Vitor Birner, 5ª vitória seguida do São Paulo, 4 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Por enquanto, o início do Crespo vai dando muito certo no que tange os resultados, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Os resultados falam mais do que qualquer argumento que eu possa ter a favor do Crespo, do trabalho dele, nesse início do retorno do técnico no São Paulo. Ele faz um jogo de muita perseguição individual, um jogo de muita correria. O Roger espelhou hoje o jeito do São Paulo jogar no início, com 3 zagueiros, 3 jogadores no meio de campo fazendo combate e ali muitos duelos individuais, um jogo de muita força, muito pegado e pouco jogado com a bola, sem que houvesse espaço para nenhuma das equipes. E o gol do Arboleda muda consideravelmente a cara do jogo, porque tranquiliza o São Paulo, obriga o Inter a ir para cima, o jogo continua truncado como estava antes e depois o São Paulo acaba fazendo um segundo gol num lance muito bonito do Bobadilha e toma um gol no lance que a gente vai conversar aqui depois. Então, eu acho que, no final das contas, a eficiência em jogadas pontuais do São Paulo foi muito maior que a do Inter e isso definiu o resultado no jogo que, para mim, coletivamente, em duelos individuais, foi bem parecido. Muito bem, os números, inclusive, mostram isso, né? Daqui a pouco a gente fala sobre eles, daqui a pouco a gente fala sobre Roger também. 2 jogos do Inter em casa, 1 pela Copa do Brasil, onde se complicou, perdeu para o Fluminense 2-1. E agora pelo Campeonato Brasileiro, claro, teve alguns desfalques, o mais importante deles o Alan Patrick, fora por causa de uma virose, entre outros desfalques, né? Mas já chega aquela pressão, você sabe como é que é o futebol, né, meu amigo? Já chega aquela pressãozinha pra cima do Roger, muita gente falando, olha, depois da Copa do Mundo, voltaram alguns jogadores importantes e tudo, se esperava um pouquinho mais, o time parecia que ia engrenar e já teve 2 tropeços aí por competições diferentes. Pedro Ivo Almeida, de qualquer forma, da parte do São Paulo, é um começo promissor aí do Crespo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Abraço a você, boa noite, Calçade, Jean, Vitor, o fã do esporte aqui com a gente. Muito promissor, porque é o que o Vitor fala no início da fala dele. Tem hora que não dá pra brigar, né? O Crespo hoje já tem mais pontos no Campeonato Brasileiro que o Zubeldia, então não adianta São 6 vitórias, 4 com o Crespo. Não adianta querer virar aqui e falar, não, é bom, mas não é tão bom, é bom, mas não. O São Paulo venceu o Inter no Beira-Rio. Me chama muito a atenção, eu tinha falado de São Paulo, mas me chama muito a atenção como o Inter não consegue mandar na brincadeira dentro do Beira-Rio. Já tinha sido assim contra um fraco Vasco, que contra o Inter se vê até potencializado, muito pelo que o Inter não faz. E hoje, se a partida de São Paulo não foi boa, pelo menos no segundo tempo, o São Paulo também, não foi, antes do pênalti, que a gente vai debater aqui bastante, não era São Paulo que vinha correndo risco. Agora, olha atenção essa bola, finalização do Bobadilha. Tem 11 jogadores, parou, né? 11 jogadores do Inter dentro da área. Todos jogadores. E como ninguém, não é que tinha só um, então estava na dúvida se saltava, se acompanhava. Tinham 11 jogadores dentro da área, não tinha um para pelo menos chegar um pouco mais perto. O primeiro gol do São Paulo já tinha sido o vacilo do Bernabé por ali, um vacilo também de posicionamento. O Arboleda sobe ali tranquilo, calmo, tem tempo de olhar, pensar, calcular. Então, o Inter que erra muito, não se impõe, e aí não tem só a ver com o Alan Patrick que não jogou, o desfalque, não. O Inter passa por um momento muito complicado. O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, quando o Inter errou, foi lá e fez no primeiro tempo. Quando o Inter deu espaço, o Bobadilha foi lá e resolveu no segundo. Agora, William, só pra gente abrir também, que eu acho que a gente vai fazer isso daqui a pouco, é mais uma rodada que não tem uma partida do Campeonato Brasileiro que eu paro e falo, pô, que jogo bom, que jogo bem jogado, que jogo interessante. E aí, quando você vai olhar pro Palmeiras, o Palmeiras tem que abrir mão da rodada para pensar na medicina. Reservas, reserveira total. O Flamengo também já sente com o Arrascaeta ali no início, quando tem que rodar no segundo tempo, a gente cansada pro calendário. Mas foi com uma boa força.
A mesma coisa. Então, eu tô sentindo talvez um pouco falta de quando a gente sentava aqui e falasse, nossa, se a gente privilegiasse o calendário, ia ter muitos jogos assim, aquele jogo bom de domingo, com a semana. Não tem, e acho que para as próximas semanas, que tem volta de Copa do Brasil, Libertadores lida, Libertadores volta, Sul-Americana ida, Sul-Americana volta também. Vai ser cada vez mais essa negociação, até quem tem o brasileiro com prioridade. Concordo com você. No caso, o Flamengo que tem um brasileiro como prioridade também. Aliás, hoje os jogos, né? Jogos das 6h30... Flamengo no segundo tempo. Bom, o jogo das 4 não foi bom, o jogo das 7 hoje foi quebrado, né? O jogo das 7h30 não foi bom. Aí por vários motivos, né? Você citou aqui vários a questão dos reservas e tal. O jogo agora do São Paulo também não foi um grande jogo. Realmente a gente sente falta e realmente, você levantou um ponto importante, pode falar daqui a pouco. A perspectiva não é das melhores, porque realmente as competições não param. Vai até a semana de Copa do Brasil, na outra semana já tem Libertadores com Sula, na outra semana é a volta, aí na outra já tem a Copa do Brasil. Realmente... perspectiva não é nada boa. Mas a perspectiva do São Paulo melhorou, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E melhorou demais, né? A gente discutia tempos atrás aqui se valia a pena ou não substituir o Subeldia. A equipe parecia ter chegado num ponto em que ela não se desenvolvia mais. E a gente sempre olhava para as limitações do São Paulo. E a troca existe. Existe sempre, existiu no caso do São Paulo. Mas é indiscutível que o Crespo conseguiu, pelo menos nessa primeira abordagem, com todos os problemas que todos têm, ele conseguiu, hoje menos, né? Mas ele trouxe o Luciano de volta para o jogo. A gente conversava antes, o Bobadilla. Você tem personagens que estavam ali esquecidos, jogadores que conseguem melhorar o rendimento, apesar de todos os problemas do São Paulo. Né? São Paulo continua sem Caleri, Lucas e Oscar, isso faz diferença, mas demais, demais. E ele tem que se virar, não adianta ficar só na lamentação. E o treinador faz o quê? Ele tenta dar um jeito. E o São Paulo vem para mais uma vitória fora de casa, muito boa. O placar é bom. E eu tô com o Pedro, né? Assim, não foi um final de semana legal. E mesmo aqueles que foram, por exemplo, o Flamengo foi com os titulares, também não foi legal. E alguns com os reservas. E o segundo tempo, me parece que o Flamengo paga uma conta também de... Ficou apático, né? E equipe, muitos foram mexendo muito para poder suportar aí o que vem pela frente, principalmente quem está em Copa do Brasil e Libertadores da América, vai ter uma agenda pesada. É o caso do Internacional. O Inter tem 1 ponto em casa nos últimos 3 jogos. Foi empate diante do Vasco, com o primeiro tempo que o Inter não existiu e quase que ele... o Vasco teve uma expulsão, quase que... O Léo Jardim, né? Sim. Quase que o Vasco sai com a vitória também. Aí seriam 3 derrotas na sequência, o que pesa muito, porque o que vem pela frente para o Internacional é algo muito mais pesado do que ele suportou até agora. Vem um jogo da volta contra o Fluminense, que ganhou 2-1 no Beira-Rio. A missão de permanecer na Copa do Brasil tem que ir para um resultado de vitória boa fora de casa. Depois ele tem o Bragantino fora de casa, o Red Bull que está precisando também de um momento, de um alento, porque está em baixa no campeonato. Aí vem o Flamengo pela Libertadores da América. Então, se não está bom agora, vai ficar pior. E aí você sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Hoje, um público pequeno, frio, muitas vaias, meio que fica aquela coisa em torno do Inter, mas não é só o Inter, é que o jogo acabou agora. Sim. Então nós estamos focando nesse, mas também não foi uma grande partida. O São Paulo foi chutar gol pela primeira vez depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Também não foi assim, uma coisa espetacular. Mas foi eficiente. Mas né? ele foi ali. Acho que o Birner toca num ponto importante, né, Jean? É um São Paulo que está tendo eficiência. Quando teve que fazer. Né? Quando teve aquela vitória sobre o Corinthians que foi com sobra. Isso é mérito, hein, né? William? Sim, Claro. Tem gente que cria um tempo inteiro, um jogo inteiro, e a gente chega aqui e senta o problema desse time é botar a bola pra dentro. Exatamente. A gente vai falar de um time daqui a pouco que tem muito mais peças, muito mais opções, é melhor que o São Paulo, que é o Flamengo, e que está faltando eficiência em muitos casos. Né? Em muitos momentos está faltando essa eficiência para o Flamengo. Para o São Paulo, acho que é uma palavra que o Birner usou aqui, que é bem correta, é eficiência, né? São Paulo está sendo eficiente porque a gente sabe as dificuldades para juntar esse time todo aí em frangalhos aí por causa de lesões e tudo, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, eu acho que assim, e a eficiência, evidentemente, ela tem a ver também com um nível de concentração, de dedicação grande nos jogos. A diferença hoje, para mim, foi o São Paulo errou menos. O São Paulo, assim, o Internacional falha feio nos 2 lances de gol,
né? Então, o Arboleda, ele cabeceia com 5 jogadores do Internacional ali a cerca de 1 metro ou menos dele. O Internacional depois no segundo, o São Paulo no segundo lance também tem jogadores com uma liberdade muito grande ali, o Luciano para desviar e depois o Bobadilla para participar da jogada e para finalizar, para fazer o gol. São liberdades que o São Paulo não concede aos seus adversários e não tem concedido. Então é um time sempre muito ligado, é um time sempre... Hoje acho que teve uma falha ali do Bobadilla no primeiro tempo, que ele acabou permitindo ali uma chegada do Inter. De resto... Antes do gol. Isso, antes do gol. O Inter não faz. Exatamente. Então, assim, ok, o Inter não aproveitou a chance, talvez na única falha do São Paulo no jogo, e o São Paulo não falhou mais. E aí, num jogo como esse, eu concordo plenamente com a análise do Birner, foi um jogo muito parelho, muito igual, e aí o Roger pode até vir usar os números, porque é impressionante, eu fui até conferir, né? Nos últimos 3 jogos, esses 3 jogos em que ele consegue 2 derrotas e 1 empate, o Inter, ele finalizou mais a gol nos 3, ele teve mais expectativa de gol, mas assim, ele falha muito também. E quando o adversário não falha, você vai ter dificuldade de chegar, porque o Inter hoje não é um time que consiga produzir, que consiga criar. Hoje também, para mim, com uma decisão discutível do Roger, essa priorização de Copa do Brasil, ainda mais depois que você perde um jogo em casa e você poupa jogadores no Campeonato Brasileiro, precisando se recuperar, porque o Inter é isso. A gente sabia que se o Inter perdesse hoje mais uma vez, a reação da torcida ia ser a que foi durante o jogo, ia ser a que foi ao final do jogo. Então, acho que, acima de tudo, o Inter precisava pensar no jogo de hoje. O Inter é aquele time que precisa mesmo pensar jogo a jogo. Não adianta ficar, ainda mais que você perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil. Então, poupar, escalar um time misto como o Internacional fez hoje, eu, neste caso, discordo. Acho que a gente vai poder discutir isso para quase todos os times, né? Tem muita gente, inclusive, discutindo, mas o Flamengo colocou os titulares, poupou Arrascaeta e Jorginho e não conseguiu vencer o Ceará. Ok, vai acontecer, mas aí você discute este caso especificamente. Só que a gente parte do pressuposto que qualquer time com a sua equipe mais forte tem mais chances de ter um melhor resultado. Claro. Dito isso, quer dizer, escolhas do Inter à parte, é impressionante o começo do Crespo, cara. A gente está falando, ele já conquistou, como disse o Pedro, mais pontos do que o Zubeldia, só que ele tem a metade de jogos do Zubeldia. Ele tem 6 partidas no Campeonato Brasileiro, conquistou 13 pontos e o Zubeldia, né, tinha 12 partidas com 12 pontos. Então, é uma mudança notável, ok, é preciso esperar, a gente sabe, né, que muitas vezes você tem até uma estatística dizendo que 7 jogos iniciais, em geral, você tem um efeito ali de chegada, de estímulo e tudo mais. Mas, assim, é muita diferença nos resultados e aí não dá para dizer que é só na base do estímulo, que é só no vamos lá, chegou o professor novo, eu vou querer mostrar serviço. Né? Algumas coisas que o Crespo fez. Bom, primeira coisa, eu acho que São Paulo foi o time que melhor aproveitou a paralisação do Mundial, porque o time estava destruído fisicamente, havia jogadores que entravam em campo destruídos fisicamente, então eles não conseguiam cumprir nenhuma ideia de jogo, e com o Crespo, o São Paulo faz um jogo e vai para o outro oposto. É um jogo extremamente físico, de muita correria, muita perseguição individual. Como joga, né? Como persegue, né, também. Isso, e o que exige mais fisicamente do que exige o time do Zubeldia. Ou seja, São Paulo parece que conseguiu recuperar os jogadores fisicamente e aí, por isso, a gente precisa esperar para entender o quanto a temporada vai cobrar do São Paulo. Mas também... Só uma coisinha, Birner, porque eu acho que é importante, porque muita gente dizia, mas é sacanagem demitir o Zubeldia, porque na volta da parada... ele vai ter todos os jogadores de volta, vai ter um elenco completo. Muito bem, hoje o São Paulo tinha 8 desfalques. Entre estes 8 desfalques, como disse já o Calçade, não tinha Lucas, não tinha Caleri, não tinha Oscar. 3 dos principais, se não os 3 principais jogadores do São Paulo. Então, assim, é preciso também reconhecer isso, né? A recuperação física que o Birner fala se refere a quem está jogando, a quem voltou a campo, mas ele continua com um elenco muito desfalcado. A recuperação dos jogadores machucados, ela não aconteceu em parte e outros jogadores hoje, tudo bem, alguns suspensos, como é o caso do Ferreirinha, que é um jogador hoje então eu ia falar sobre ele, mas... porque o momento é dele, né? Pois é. E então, aí ele ganha esse desfalque também. O que eu acho, tem 2 grandes diferenças na ideia de jogo. Eu falo de formação. Primeiro,
o Zubeldia gostava de jogar, como 99% dos técnicos que fazem sucesso no mundo, com jogadores de velocidade pelos lados. O Crespo abre mão deles. Tanto é que o Ferreirinha praticamente não joga. Até porque também não tem muitos para escalar, Não né? tem, não tem. Então, assim, né? Um jogador que cresceu muito com ele foi o Bobadilla. Sim. E aí a gente tem que esperar também, como disse o Jean, que ele tem muito mais liberdade, mas também faz muito mais perseguição individual, corre muito mais do que corria antes. E acho que uma coisa essencial que... Aí, você que vão me irritar... Não, vai lá. Ele não usou até agora os jogadores de Cotia, praticamente. Né? Ele tirou o Lucas Ferreira, que tinha 12 jogos com o Zubeldia de atacante no Campeonato Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência. Né? O menino Luca voltou, esse para mim parece um pouco mais promissor, tá? Voltou agora, estava no banco, o Matheus Alves foi negociado. Contra o Atlético usou no segundo tempo, né? Não, eles vão entrando, mas eles não viram os jogadores que precisam decidir. Isso. E ninguém reclama mais. Porque o São Paulo tem uma base... O Zubeldia foi muito criticado em dado momento por usar pouco a base. Depois ele começou a usar até por uma necessidade. É isso. Queriam convencer as pessoas que se ele tivesse colocado os jogadores mais no estadual, eles estariam resolvendo no Brasileiro. E não estariam resolvendo porque são jogadores, alguns razoáveis, outros nem tanto, e são jogadores que precisam amadurecer mais. Ele estava certo na avaliação dele sobre a base, mas ele foi obrigado a colocar a partir do momento que havia um monte de jogadores machucados e outros sem condições físicas de atuação. Né? Então, o Crespo, com o tempo de recuperação, ele enxergou as coisas rapidamente. Acho que isso é essencial. Entendeu que precisava de um time mais experiente, porque o time estava emocionalmente com problemas por causa da classificação. Tanto é que, como disse o Plihal aqui, antes de não lembro exatamente qual jogo, o Rafinha foi chamado para ir para o vestiário. Ele adora a liderança, porque a questão era fortalecer o vestiário antes do jogo. E passado esse período, para mim a grande notícia do São Paulo é que o São Paulo hoje ele tem 8 equipes entre ele e o time mais bem colocado na zona de rebaixamento. 10 pontos de diferença, por mais que o Santos tenha 2 jogos a menos que o São Paulo. Olhando as classificações das equipes, as equipes estão um pouco acima do Santos. O Grêmio não está jogando nada. O Vasco está com dificuldade. O São Paulo respira, obviamente, não dá para dizer que não tem mais riscos, mas respira com tranquilidade. E sendo que o próximo jogo é contra o Vitória em casa sábado que vem. A gente imagina, é o jogo que dá para pensar nos 3 pontos. E eu acho que o São Paulo, ele ganhou o direito de fazer aquilo que mais precisa nessa temporada. Que é disputar as Copas. É isso que eu queria falar. Porque o São Paulo, com o time principal, tem chance de ganhar as Copas. Exatamente. Ganha o fôlego. É isso. Essa escolha é muito clara e óbvia até. Eu entendo onde você quer chegar. O São Paulo hoje está a 2 colocações do G6, mas ele está mirando as Copas, então talvez o mais importante seja o respiro no Brasileiro. Sim. Ok. Mas nem dá pra dizer que ele tá mirando as Copas ainda. Mas, né? e também não dá para dizer... Ganhou o direito de mirar. E Isso, também, ganhou o direito de mirar. Com todo respeito ao ceticismo, não dá para dizer também que agora o papo de São Paulo é olhar para quantos pontos está para a zona do rebaixamento. Se a gente está falando num time que está se fortalecendo, que se mostra competitivo, que quando o jogo apresenta poucas chances a ele, ele é letal. Ele consegue vencer um Inter no Beira-Rio. Eu não acho que eu estou aqui falando de São Paulo no meu balaio de Vasco e Santos. Em princípio, eu acho o seguinte... O São Paulo não tem como disputar uma posição melhor no campeonato, pode até conseguir, mas aí o outro tem que errar muito. Quando não dá para disputar com o Flamengo, Cruzeiro, tá Palmeiras... Com 25. Não dá para. Eu não estou nem olhando para a pontuação. Não, mas tudo É de bem. por Já vou chegar 27. ali. Não dá para brigar com o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Esses quatro times, assim, mas assim, com elencos muito superiores que o do São Paulo. Tá. Muito melhores. Tudo bem. O Bahia, que não tem Copa Libertadores, não tem nada que possa tirar o foco do Bahia tanto assim. A Copa do Brasil. Tem a Copa do E Brasil. a Copa do Nordeste. Tá. Vai, inclusive, ter a semifinal e provavelmente pega o CSA. Não, pega o CSA ou Confiança se for a final. Tem grande chance de disputar, mas é óbvio que o Bahia vai mirar com prioridade a vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. E tem uma tabela um pouco mais tranquila que o São Paulo. Daí em diante, Pedro, eu até acho que você tem razão. Tá? Eu acho que o São Paulo, dali em diante, o São Paulo até pode brigar com outras equipes. Por exemplo, o Atlético tem um elenco melhor que o do São Paulo, mas pode Esse balaio que escorregou, pintou uma vaga ali no colo, subiu uma posição, duas. É que o São Paulo tem que jogar jogo a jogo no Brasileiro, mas o São Paulo tem que olhar para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores. Isso aí tá posto. Mas Onde o São Paulo, com o time principal, pode brigar pelo título, mesmo não sendo a melhor equipe. Meu ponto é só que o papo de São Paulo não é o 16º colocado.
Então, tudo bem. É verdade, eu conto Não, já não é mais, já foi. Não tem mais. Essa discussão acho que não existe só mais. o que joga mas ela o 16º, precisava... 17º. Mas ela precisava deixar de existir para que o São Paulo pudesse, e agora pode, Já dizer... foi realidade. Então, ela já foi realidade. São Paulo hoje Porque eu falei, a grande notícia é que o São Paulo tem 10 times entre 8 times A questão entre é ele. assim, a gente, 10 pontos. obviamente, a gente se baseia muito, e vai se basear sempre muito na tabela, para dizer o que tem que ser prioridade ou não tem que ser prioridade. Eu acho errado se basear na tabela, muitas vezes, ou mais, num resultado de um jogo para dizer que o time foi bem ou foi mal, que é algo que acontece muito no comentarismo esportivo. Ganhou, foi bem, perdeu, foi mal. Nem sempre é assim. Agora, a tabela, ela tem que ser considerada para você definir as suas prioridades. Então, se você está a 2, 3 pontos, tenha um elenco bem melhor do que os times que, teoricamente, deveriam brigar por rebaixamento. E eu sempre falei isso. Para mim, esse papo de que o São Paulo tinha elenco para brigar, para não cair, nunca fez sentido algum. Não fazia sentido algum. Agora, o São Paulo estava lá embaixo. E o São Paulo tinha que se preocupar com isso, porque a gente já viu um monte de elenco que não faz sentido algum cair, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Isso já aconteceu com um monte de... Eu quero te dar um exemplo, Jean, que eu assim, que é muito para mim um divisor de água. Eu sei que algumas pessoas não vão se incomodar com o que eu vou falar. A vitória do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi. Se o São Paulo não ganha do Corinthians no Morumbi, o São Paulo mereceu ganhar, jogou melhor, etc. O São Paulo estava uma posição acima da zona do rebaixamento. Eu acho que nada do que aconteceu depois teria acontecido. O São Paulo ali afundaria emocionalmente e para sair da areia movediça, ele até podia conseguir, mas ele ia penar. Eu não sei. Dali em diante, o São Paulo virou a chavinha. Isso eu nunca sei, mas enfim, de qualquer maneira... Assim, contra o Corinthians o parece que foi um estímulo, uma questão da confiança. tudo bem, A qualidade do jogo, do resultado, do estádio lotado, da torcida cantando. Mas a gente já viu muitas vezes também você ganhar um clássico, imaginar que tudo isso vai acontecer, dizer que é divisor de água e as águas não virarem. Assim, então, o que eu quero dizer é, o fato é este. Hoje, o São Paulo é um time para mirar G6 ou até G4, se for muito ambicioso, né? E não para pensar em briga contra o rebaixamento. Ainda assim, eu tô com o Birner nessa, olhando principalmente ali para o potencial dos 4 primeiros. E para as chances reais que o São Paulo tem nas Copas com os seus melhores jogadores, eu acho que no caso do São Paulo, a escolha por Copa, ela faz todo sentido. Assim como eu acho que faz todo sentido, e aí a gente vai falar, mas assim, o Felipe Luiz fazer o que ele tem feito, de olhar para o brasileiro e falar, cara, eu tenho o melhor elenco, eu vou escalar os meus melhores no brasileiro, não vou deixar nunca o brasileiro em segundo plano, porque aí eu vou levar com o melhor elenco, porque essa é a lógica dos pontos corridos. E o Flamengo, né, não ganha um bom tempo, entre aspas, o Campeonato Brasileiro, justamente por não ter tido esta mentalidade. É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do Link de Passe da ESPN Brasil. Tricolor conquistando uma vitória gigante fora de casa, vencendo o Internacional por 2-1. Resultado muito importante, vitória importante. O São Paulo chegando ali a 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, e com essa vitória chega ali à 8ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, diferente, né, de algumas rodadas atrás, onde o São Paulo era muito pressionado. Até ali do jogo contra o Corinthians, concordo com o que o Birner falou aí no vídeo, né? Até o jogo ali contra o Corinthians, o São Paulo venceu o Corinthians naquele clássico. De lá para cá, as coisas mudaram completamente. O Crespo conseguiu mudar o time, fazer o São Paulo jogar um bom futebol. Hoje não foi aquela atuação de encher os olhos, mas é um São Paulo muito eficiente. As chances que tem, consegue converter em gols e conquista esse resultado gigante, essa vitória fora de casa contra o Internacional. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Nessa semana já tem a partida da volta da Copa do Brasil. O São Paulo tem a vantagem contra o Atlético Paranaense. Chega com uma confiança ainda mais alta, né? Chega ainda com mais moral para essa partida contra o Atlético Paranaense. Aqui as notas, né, do GE para os jogadores do São Paulo. Rafael, pouco exigido na partida, foi muito pouco exigido. A nota para ele 8.3. O trio ali na zaga do São Paulo foi muito bem, né? Ferrarese 8.6, Arboleda marcou o gol 9.2, Sabino 8.0, o Cedric 7.2, Bobadilha marcou o gol também 8.6, Luan, que entrou no decorrer ali do jogo, 6.7, Alisson nota 7, Pablo Maia
entrou também ali no decorrer do jogo. Uma das primeiras participações ali acabou cometendo o pênalti, nota 6.3. Marcos Antônio é um dos destaques também do São Paulo após a chegada do Crespo, nota 8.2. Enzo Dia 8.5. Luciano 7.6. Lucas Ferreira 6.3, entrou também no decorrer ali do jogo. André Silva 6.4. Tapia 6.1. E o Crespo, anota aí para o Crespo, 9.2, ele que chegou à 5ª vitória seguida para colocar o São Paulo na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o São Paulo, se caso vença, né, já vai a 28 pontos, pode se colocar numa posição ainda melhor na tabela do Campeonato Brasileiro. É um São Paulo totalmente diferente do que era com o Zubeldia. O Crespo conseguiu mudar o time da água para o vinho. O São Paulo vem jogando, fazendo boas partidas, conquistando resultados importantes. Chega aí a 5ª vitória consecutiva e o torcedor está feliz e contente, né, com os jogos, com os resultados do São Paulo. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino, valeu e até o próximo vídeo.